pessoas, mas ela fala muito nas costas. Aí no jogo da Discord ela até solta, né? Mas ela não faz isso durante o programa. Ela não vai lá conversar com as pessoas, ela não vai a resolver as tretas dela. Ela fica só o tempo todo fazendo as coisas na maracutaia, por trás, né? Nas costas da pessoa. E eu queria muito ver essa Laís, assim. Queria muito ver a Laís briguenta, de jogo da discórdia, mas no dia a dia, resolvendo as coisas dela ali no dia a dia, sabe? Ia ser lindo de ver. Parece que você falou, eu não tinha pensado nisso, mas essa daí dá uma impressão que o pessoal sabe que tá ao vivo e daí quer mostrar as garras, né, cara? Quer mostrar a que veio. E isso daí tinha que ser uma constante, né, cara? Se isso daí fosse uma constante, o jogo estaria muito mais interessante. Você comentou a questão do pessoal bater no Arthur. No Arthur eu não achei tanto que bateram dessa vez. Eu acho que foram poucas medalhas. O pessoal foi mais incisivo em falar com ele, mas ele foi pouco atacado. Quem foi mais atacado foi o Gustavo. E isso daí eu tô vendo que tá sendo uma constante. Então, há três paredões atrás, há 3 jogos da Discord atrás, quem tava no paredão era o Arthur. Naquele lá ele foi muito atacado. No passado, quem tava no paredão era a Nath. A Nath foi assim, chegou uma hora, deu dó, sabe? Assim, eu falei assim, ó, pare, gente, consegui ver quase até o final. Sabe, ficou ruim, passou do limite. E nesse, quem tava no paredão era o Gustavo. E o Gustavo foi muito atacado. Então parece que o pessoal, cara, como a pessoa tá no paredão, tá fragilizado, eles aproveitam pra chutar. Eu tô vendo que isso tá uma constante nesses jogos da Discord. Quem tá no paredão é a pessoa que é massacrada. E você fala assim, cara, não sei se tem que concentrar as coisas em uma pessoa só. E a outra coisa que me irrita é aquela questão a questão da Bruna. A Bruna falou assim, a pergunta é quem não ganha de jeito nenhum. Ela pegou e falou assim, quem não ganha de jeito nenhum é o Lucas porque ele votou em mim. Porque... Não é essa a pergunta, sabe? Não é, a pergunta não é quem você não quer que ganhe. É quem não ganha de jeito nenhum, mas pela estrutura do jogo e não por teu gosto. E como ela deu uma resposta assim no começo, o pessoal todo foi nessa linha de, tipo, eu não quero que ele ganhe porque eu briguei com ele. Isso daí também fica meio nebuloso o jogo nesse momento. É errado, né? A resposta tinha que ser a da Sarah do ano passado. Quem não ganha é o Nego Di que vai sair amanhã. Travada, hein? Nossa, foi maravilhosa, gente. A Sarah, saudades de Sarah. Entendeu? Esse final de semana foi comemoração de 1 ano do Gil do Vigor surtando, dizendo que estava indignado. Ai, maravilhoso. Há 1 ano atrás eu tô indignado. Nossa, o Gil pra mim é um dos melhores participantes de todos os tempos. História. Olha, mas quando eu falei da violência, do ataque ao Arthur, foi o ataque físico mesmo, tá? Sim. Foi a coisa da violência de colocar o colar com muita força, violência. Mas quem foi super atacado é o Gustavo. E assim, na verdade, não me surpreende. Me surpreende o jogo da discórdia, que as coisas são distribuídas. E é bem uma lavação de roupa suja distribuída mesmo. E não é essa coisa de se esconder, porque o que acontece com os emparedados é porque daí a pessoa não se expõe, é mais fácil de atacar, e aí você não vai se indispor com nenhuma outra pessoa. Então, quando acontece o jogo diferente, aí me surpreende. E eu até achei que esse jogo da discórdia não foi um dos piores que eu vi. Não foi? Não foi, eu achei, principalmente por essa plaquinha do quem você acha que não ganha, é uma plaquinha pesada, sabe assim, uma plaquinha que geralmente, ano passado essa plaquinha foi fenomenal ano passado quando teve o jogo de Discord com essa plaquinha, e esse ano eu tava esperando esse jogo e eu achei ele fraco. O jogo do balde da semana passada foi muito mais, apesar de, como eu falei, uma hora passou do ponto, mas ele estava muito mais interessante, porque eu acho que ele deixa agoniada a pessoa que está sendo acusada dela não poder responder. E além dela não poder responder, ela vai ser jogado balde nela. Aquilo ali eu acho que é uma coisa que deixa a pessoa mais tensa. Tanto é que repercutiu muito mais, independente da expulsão da Maria, né, claro, repercutiu muito mais aquele jogo da Discord do que esse. Eu dessa semana achei que foi tranquilo, achei que ele foi mais tranquilo. E o Gustavo, mais uma vez, cara, você saiu muito bem ali nas colocações dele, o que ele falou no final, o cara assim tá com uma visão. Ele arrasou certinha. Demais.
Certinha no jogo. Eu acho não que sei ele vai se, longe. Eu não sei, é isso que eu ia falar. Eu não sei se ele ganha, mas eu acho que ele vai longe. Não ganha. Ele vai longe. Ele vai longe. Ele não tem o perfil de vencedor, né? Então, eu acho que ele já teve, assim, de anos atrás, se ele tivesse entrado, talvez, um pouco antes, eu acho que ele até teria chance de ganhar. Eu acho que tem outras pessoas, assim, que tem mais chance de ganhar o jogo. Eu, por exemplo, ainda acho que a Lina tem mais chance de ganhar o jogo do que ele, sabe? O próprio DG, assim, também. Acho que ele tem mais chance de ganhar o jogo do que o Gustavo. Eu acho que o Gustavo consegue chegar bem no jogo, Sim. assim. Isso aí. Ficar entre os 6, talvez. Concordo. Você falou da Lina. Uma coisa que eu gosto na Lina, cara, como ela é sensata, sabe? A hora que ela tem que juntar os pontinhos e chegar num raciocínio, montar o raciocínio pra chegar a uma conclusão, cara, ela faz isso bonitinho, sabe? Assim, ó, emoção de lado, vamos ver assim, assado, é isso daqui. Você fala assim, cara, é isso. Só que daí eu fico pensando, ok, será que a galera quer sensatez? Ou quer tapa na cara, entendeu? Então, por isso que eu fico na dúvida com relação à Lina. Porque eu concordo assim. Um pouco com você. Eu acho que ela tem um lado super manipuladora, né? E o jogo dela é perfeito para ela. É perfeito para ela se salvar. E eu acho que por isso ela vai manipulando a casa, ela vai indo, as pessoas têm medo dela, né? Tem medo, sim, dela. Eu achei engraçado até a fala, até na edição de hoje mesmo, passou a fala que ela teve sobre o DG, né? No começo, quando ela entrou, de que as pessoas tinham medo de votar no DG, e isso, para mim, inverteu completamente. Eu acho que as pessoas têm muito medo de votar nela, assim, então ela vai ser a última opção daquele quarto, então só isso já vai fazer ela chegar muito longe no programa, daí ela vai ter que mudar a estratégia de jogo dela. Acho que ela chega até um pedaço, e daí depois para passar dali, aí ela vai ter que se posicionar melhor, aí ela vai ter que comprar umas brigas, aí ela vai ter que levantar umas bandeiras, porque senão ela não... aí, ponto ela não passa. Vamos ver a capacidade dela de se reinventar, né? Se chegar nesse cenário e tomar fazer outro curso aí no jogo, né? Essas são as coisas que deixam o jogo divertido, né? A pessoa conseguir se moldar à medida que vai acontecendo. E não é todo mundo que consegue isso, porque quem entra com aquele raciocínio é aqui fora o jogo anda, porque isso daí vai ser uma coisa bacana de ver, porque daqui a 2 semanas, acho que 1 semana, 2, as informações do Gustavo e da Larissa já estão defasadas, e daí eles vão começar a ter que se moldar no jogo. E falando em moldar, o Gustavo foi um que se moldou rapidinho e eu não sei o quanto isso foi bom. Ainda não sei, porque ele entrou todo, vou tocar horror, tocou horror, ficou com a menina e agora é namoradinho. Daí eu foi horrível, gente. Pode falar, Hugo. Foi horrível ele ter que se aliado a Laís. Não, porque agora, quando a Laís vai pro paredão... né? Não, mas o que acontece é o seguinte, não sei se foi tão horrível, porque o tombo, a rasteira, no rasteiro eu vou falar que se a rasteira parece que isso é sujo. Não foi sujo, foi um tombo. O tombo que ele deu no Arthur com o DG naquele quarto foi coisa pra gravar e passar assim, ó, gente, quer ver? Ó, vou ensinar pra vocês como você dá um tombo na galera do Big Brother. Aquilo ali é pra dar aula, o que ele fez naquela situação. E isso daí só aconteceu porque ele se relacionou com a Larissa, com a Laís. Então, num primeiro momento eu achei ruim. Semana passada eu falei assim, porra, o Guerreiro já caiu, né, cara? Já era. Mas no fim das contas rendeu o jogo, né? Rendeu o jogo, entendeu? Então é aquela surpresa. Então, por isso que eu falo. É muito dinâmica a coisa, cara. É muito dinâmica. E... é o que o Thiago Abravanel não fez e nem faria no confessionário, né? Mas o Thiago exatamente o oposto. Aquela coisa... Eu não me desce. O Thiago Abravanel não me desce. Você está ouvindo Tio Hugo Cast. Você falou uma coisa agora, Helena, falou no começo da nossa conversa que eu acho bacana, assim, que o pessoal pega a questão de líderes para conseguir montar e ver como a coisa vai seguir. Vamos lá, pegando o BBB 5 lá atrás, tinha um PA, era o PA, que era o PA e o Dr. G, eles eram a dupla. Eu vi uma entrevista do Pedro Bial, os caras falando que o Dr. G era a pessoa mais fenomenal do mundo, de querido, de gente boa, e o PA era o outro cara que era uma pessoa assim pra você tomar pinga no boteco de tão gente boa que era. A hora que juntou os dois,
Eles vieram o Pink e o Cérebro que queriam dominar o mundo e eles maquiavélicos e fizeram o que fizeram. E isso daí não é uma coisa que a pessoa consegue ver aqui de fora, porque, poxa vida, tem um ano para fazer um elenco, cara. Eles não viram que eles pegaram um elenco de pessoas que não iam gerar um atrito, que eles não iam gerar uma treta? Eu acho que esse é o maior problema e é sempre a minha maior reclamação com o Big Brother, que é a seleção do elenco. Porque não é possível, gente, com um país diverso como é o nosso, com tanta cultura diferente, jeito de lidar com as coisas diferente, que eles não consigam formar um elenco que dê conteúdo sempre, porque são personagens. Sim. Então você seleciona personagens e não é possível que eles não consigam enxergar essas coisas. Então, para mim é a minha maior crítica sempre, todos os anos. Claro que cada grupo é um grupo, você depende da história que vai ser contada lá dentro. Você nunca sabe quem vai ser vilão, quem vai ser mocinha. As pessoas são pessoas, têm seus lados, né? E a história que se conta lá dentro, a gente nunca sabe qual vai ser. Mas aqui fora você pode selecionar pessoas com personalidades conflitantes, pessoas com jeitos de se comunicar diferentes, né? Mas aí é isso, daí a gente tem uma Thaís no ano passado, sabe? A Bruna é uma fofa, assim, mas a Bruna não se comunica bem. Não. Quem vê os vídeos dela já sabe. Então, assim, eu fico louca com isso, assim, não sei o que passa na cabeça do Boninho lá, na hora que ele seleciona as pessoas. Foi uma das coisas que eu mais elogiei ano passado, apesar aquele detalhe, a planta, eu acho que eles escolhem uma planta. Eles sabem que a pessoa vai ser planta, mas eu acho que faz parte do elenco do Big Brother, tem que ter duas plantas no elenco do Big Brother. Então eu acho até normal entrar uma ou outra. Mas ano passado, a gente estava vindo do BBB20, que foi aquele, assim, furacão. E eu falei assim, cara, mas nunca que o BBB21 vai chegar perto, os caras não vão conseguir selecionar gente tão boa quanto no passado. E eles selecionaram. E eu vou te falar, se bobear foi até melhor com o pessoal, com o elenco que ele selecionou. E daí eu tava tranquilo pra esse ano. Eu falei, não, eles fizeram do 20 pro 21, cara, eu tenho certeza aí que vão fazer a mesma coisa pro 22, e não fizeram, cara. Então, eu fiquei decepcionado com o pessoal que faz o elenco. Mas daí eu lembrei dessa história do Pedro Bial, porque na seleção, eles nunca imaginaram que os dois caras iam virar dois monstros lá dentro do BBB. Eu falei, deve ter sido alguma coisa nesse sentido, e a gente tem o que tem hoje, né, que o pessoal que tá tentando tirar leite de pedra aí com o que tem. Mas quando você seleciona bem o elenco, até a planta pode chegar, né? A gente pega o exemplo do BBB 20, cara. Quem apostava na Thelma ali até ter, sei lá, 8 finalistas? Ela chegou, ela reinventou na parte final do programa ali. Eu acho que as plantas se fazem também. Eu acho que depende muito da história que está sendo contada mesmo. E eu acho que no ano passado, ninguém imaginou que a gente teria a maior vilã de todos os tempos, assim, e que essa pessoa seria a Carol Conká. Eu acho que a história que se contou lá, ela jamais foi prevista dentro de um elenco, e tudo que veio depois veio a partir, foi consequência das atitudes dela ali logo no começo, assim, sabe? Daquele grupo que ela formou e que ela era uma liderança muito forte. E aí deu o tom do programa, né? A Juliette se tornou campeã ali, né? A Juliette, assim, eu acho a Juliette uma fofa, né, também, mas eu não acho que a Juliette ganharia qualquer outra edição. Eu já acho, por exemplo, que o Gil, por exemplo, seria sempre finalista. Com a personalidade dele, ele seria sempre um dos finalistas. A Juliette, ela se prevaleceu da história que foi contada lá. E aí, o que aconteceu esse ano? Já vem com uma galera que eu já fiquei pensando como é que ele vai selecionar os camarotes para 2022 depois desse tombo, sabe? Depois de vários tombos. Quem que vai querer entrar? Aí entra um Scooby, entendeu? Que nem sabe o que ele tá fazendo lá. Enfim, aí... Mas é isso, eu acho que não foi uma boa seleção também no ano passado. Eu acho que eles se prevaleceram de pessoas que contaram uma história muito boa lá. E aí a gente ficou encantado aqui fora, né? Então você tá falando que foi uma sorte. Eles selecionaram, atiraram no que viu, acertou no que não viu. Eu acho que sim, acho que eles sempre selecionam tentando acertar, obviamente, né? Mas poderia ter sido morno também.
Poderia ter sido morno, que é o que eu falo, a liderança do grupo, ali que se estabelece logo nas primeiras semanas, ela